Nós vamos hoje aprender a lição desta noite de a urgência do discipulado, 12ª lição, com o nosso presbítero Manassés Luiz, que em breve estará entrando conosco para nos trazer essa lição. Os irmãos podem aí também com a gente aprender a palavra de Deus, também trazendo. Convida aí seus parentes, seus amigos, para estar junto com a gente aqui nesta noite, aprendendo a palavra de Deus, para nós juntos aqui aprender com o nosso presbítero. Daqui um pouco o nosso presbítero estará entrando também. Desde já eu agradeço os irmãos que vão entrar, que vai estar conosco para aprender a palavra de Deus. Os irmãos que vão aqui também interagir conosco, nosso irmão Alcides, também professor, historiador, também vai estar junto conosco. E a todos os irmãos, nós agradecemos por tudo que os irmãos estão conosco, os irmãos que sempre têm nos ajudado, nunca nos têm deixado só, para nós aprender aqui a palavra de Deus. E vocês sejam bem-vindos. Temos muito que aprender da palavra de Deus e dessa penúltima lição que nós vamos hoje estudar, aprender da parte de Deus nessa noite, com o nosso presbítero Manassés. Daqui a alguns minutos, nosso presbítero Manassés estará aí entrando conosco. E o próximo sábado nós estaremos aqui também estudando a última lição desse trimestre, voltando aos olhos para a bendita esperança. Os irmãos, não perca, pois sábado, o próximo, nós também estaremos aqui aprendendo também sobre essas lições. Os irmãos nos sigam no nosso canal, nos sigam também no YouTube, também no Facebook, Renato Nato, e aqui no Instagram. Também os irmãos nos sigam e compartilhem nossos ensinamentos da parte de Deus. Os irmãos, desde já, seja bem-vindo para a glória de Deus. Desde já, eu também quero deixar um versículo para a meditação dos irmãos, que se encontra no Salmo 42, verso 5, que diz: porque está abatida a minha alma, porque se turba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Amém. Versículo bastante propício para nós nesse momento a qual nós estamos vivendo, momento difícil, momento de tribulação, momento de dor, momento de perca, momento de choro, momento de falta de emprego, pessoas passando fome. Mas só isso é para se cumprir o que diz a palavra de Deus, porque a palavra de Deus passará os céus e a terra, minha palavra não há de passar. Então, nesta noite, a Bíblia diz: porque está abatida a minha alma, porque se turba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Esperar não é fácil. Esperar não é para todo mundo, nem todo mundo tem paciência de esperar. Mas o salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O salmista, ele vai ouvir também o nosso clamor. Então, fique firme com Deus, mesmo sabendo que tudo é feito pela vontade de Deus. Pai do Senhor, meu presbítero Manassés, homem de Deus. Pai do Senhor, meu santo. Seja bem-vindo. É uma alegria, uma vez, estar com o Senhor nesta noite. Nosso irmão Alcides, eu pedi para ele entrar, nós vamos esperar o nosso irmão Alcides também entrar para participar conosco. E, meu presbítero, eu queria, antes de começar, o senhor fizesse uma oração, abençoando a todos que vão ver essa live, aqueles que estão passando por um momento difícil, aqueles os quais perderam o ente querido, que nós estamos vendo muita gente morrendo, mas Jesus é a cura para essa nação. Só Jesus pode curar. Fica à vontade, meu presbítero.
Amém. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, a todos os quais este vídeo vai chegar, né? Os que estão já no momento conosco. Queremos orar a Deus em nome de Jesus. Você que pode, inclina a sua cabeça, fecha teus olhos para orar conosco a Deus. Soberano Deus, queremos louvar a Ti por esta oportunidade de estarmos em Tua presença. Ainda que de forma online, Senhor, através deste aparelho de comunicação. Queremos abençoar a vida dos Teus santos, Teus filhos, que participa conosco em aprender a Tua palavra. O Senhor é o Deus desta nação, é o Senhor que cura a nossa terra, devido a este momento pandêmico que estamos enfrentando, mas não temos deixado, Senhor, de ser propagadores do Teu Evangelho e da Tua Palavra. Inspira a Tua Palavra em nosso coração, abençoa todos os Teus filhos, e que se porventura alguém esteja enfermo durante esta live, Senhor, que seja ele ou ela alcançado e tocado com o poder do Teu Espírito, e recebam cura em suas almas, em suas feridas, e levante-se do seu leito para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Meu presbítero, nós vamos estudar nesta noite a 12ª lição desse trimestre, e também tem por tema a urgência do discipulado, uma lição forte para esse último momento que nós estamos vivendo, e nós esta noite estamos aqui para aprender a palavra do Senhor. Desde já, meu presbítero, fique à vontade, o tempo é seu, e entrega aquilo que Deus botou no seu coração nessa noite para nós aprender a palavra de Deus. Amém, meu nobre irmão. Quero louvar a Deus pela tua vida. Eu quero louvar a Deus pela vida dos nossos amigos, Alcide e os demais companheiros, que porventura está conosco ao vivo, né? E queremos nesta oportunidade fazer a leitura do qual a lição, a revista, ela nos pede, não é? A nossa lição está com o texto baseada no Evangelho segundo escreveu Mateus, né, capítulo de número 28, versículo de número 16 ao versículo de número 20. Não é? Essa lição que tem um título muito interessante que nós iremos estudar esta noite, não é, irmãos? Falando sobre a urgência do discipulado. Eu gostaria de convidar todos que podem, né? Mateus capítulo 28, versículo de número 16 ao versículo de número 20. O tema geral da lição é o verdadeiro pentecostalismo. A atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Esse é o tema geral da lição. Hoje a gente vai estudar, não é, a 12ª, que tem como título a urgência do discipulado. A verdade prática diz que chamamos de discípulo na fé e aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja, para ajudar o desenvolver o crescimento espiritual. Mas vamos fazer a leitura bíblica em classe. Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 20. Atos dos Apóstolos, não é? Capítulo de número 2, a gente vai ler. O versículo de número 42 ao 47, que nos diz o texto sagrado. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. Como anteriormente falei, essa lição ela está dividida em 3 pontos, dos quais o primeiro ponto ele vem falar sobre o que é discípulo, ou seja, o que é o discipulado, não é? O segundo ponto da nossa lição, ele é muito importante concernente o primeiro, que ele vai falar sobre o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. E o terceiro ponto da lição vai falar sobre o discipulado e o crescimento sadio da igreja. O nosso texto áureo, que é o texto de ouro, eu sempre digo aos irmãos que é muito importante nós frisarmos no texto áureo, que ele é uma bússola dos quais nos fará navegar e mergulhar na sacrossanta palavra do Senhor. Capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Querido irmão, queridos amigos, gostaríamos de tratar um pouco sobre este tema. É bem verdade que eu gosto muito de ouvir alguns professores, tipo o nosso professor Alcides, não é? Que sabe desenvolver muito bem a parte histórica, mas esse humilde servo de Deus quer falar um pouco sobre este tema que é muito propenso para nós aqui nesta oportunidade, que trata sobre a urgência do discipulado. Que, como toda lição que está sendo estudada, não é? O verdadeiro pentecostalismo. Então, o discipulado faz parte deste verdadeiro pentecostalismo. Não existe um verdadeiro pentecostalismo se não tiver um discipulado. Não existe um discipulado se este não houver discípulo. A gente vai caracterizar aqui o discipulado e o discípulo. Não existe o discipulado sem o discípulo. Pode existir o discípulo sem um discipulado em determinada ocasião? Sim, mas jamais existirá o discipulado sem que tenha o discípulo. Então, eu gostaria de entrar em alguns critérios aqui da nossa lição. Eu não vou me apegar totalmente, eu não vou ser aqui um papagaio do que o comentarista colocou, porque eu ficaria refém apenas de um pensamento dele, mas eu quero distribuir aquilo que ele pensa, aquilo que ele coloca, e quero aqui sintetizar algumas coisas importantes e que nós podemos também ter a nossa linha. Eu digo sempre aos irmãos que a Bíblia, ela é um poço sem fundo, ela é inesgotável, não é, irmãos? A gente não consegue adentrar a todos os mistérios que tem na Bíblia Sagrada. Pois bem, queridos, a lição fala sobre a urgência do discipulado.
Aí eu pergunto, é uma pergunta que todo professor acredita que faz ao iniciar qualquer aula de escola bíblica dominical, porque o professor ele ensina aprendendo e aprende ensinando. E a primeira pergunta que se faz ao introduzir uma lição atípica como essa seria o seguinte: se o tema é a urgência do discipulado, eu teria que entender primeiro o termo discipulado, o termo discípulo, que é o primeiro ponto que o comentarista coloca. Mas antes de adentrar ao termo discípulo, eu preciso entrar no termo discipulado. O que é que vem a ideia para os irmãos de que seja o discipulado? O discipulado é algo que a igreja tem uma grande necessidade de se ter entre ela. Pensa-se nos dias atuais que discipulado é apenas um departamento de ensino, não é? Como algumas igrejas têm o discipulado, tem até a superintendência, tem seus coordenadores para ali estar conduzindo este departamento de algumas igrejas. Mas, entre tantas definições de discipulado, eu separei uma aqui, que diz que a palavra discipulado, ela tem origem no latim, que é discipulatus. E o que é isto? É o trabalho cristão, não é? Que ele é efetuado pelos membros da igreja a fim de fazer novos crentes. A palavra discipulado vem do latim discipulatus, que ela é feita por crentes antigos idôneos e que tenha bases bíblicas, que tenha uma conduta moral também, porque o discipulado ele não fica a priori apenas na letra, ele precisa passar daqui da letra, precisa entrar na esfera da conduta, da ação, sem que apenas fique atrelado àquilo que se fala. Às vezes, aquilo que a nossa atitude, ela vai falar muito mais do que palavra. Hoje a gente vai aprender a palavra, é claro, mas o discipulado, na sua essência, ela é muito mais a influência do que a própria palavra. Mas hoje a gente vai entender sobre discipulado, palavra, ensino. O ensino do discipulado, ele deve ser focado em pelo menos 2 parâmetros. Quais são os parâmetros para um discipulado? Eu estou sintetizando aqui porque o tema é urgência do discipulado. Antes de começar nos pontos da lição. Quais são os parâmetros do discipulado para a igreja dos dias atuais? Há um tempo atrás se tinha o discipulado como uma ferramenta apenas para que os membros chegassem ao batismo, consequentemente adentrasse a fazer parte do rol de membro das igrejas e poder ceiar, participar da mesa do Senhor, cantar em órgãos, em algumas igrejas, segundo os estatutos que elas regem. Discipulado, por muito tempo, veio se baseando nisso. Mas quando a gente vai para a luz das Sagradas Escrituras, o discipulado, ele não é algo novo. O discipulado, ele é algo muito antigo. As formas de discipular, ela tende a se mudar. Mas o efeito do discipulado, ele sempre vai ser um só, que é o discipulado, ele é um agente, ele é um elemento que vai levar pessoas a ter uma mudança. E esta mudança vai acontecer com um enfoque e a palavra de Deus sendo o alimento para que aqueles que se cheguem sejam transformados de dentro para fora. Tem muitas pessoas iludidas com certas doutrinas, pensando que a mudança é apenas externa. Engana-se, porque muitos estão aparentemente belos, bonitos por fora. É aquilo que Jesus disse quando falou sobre os escribas e fariseus.
assemelhando ele a sepulcros caiados, bonito por fora, mas podre por dentro. O discipulado, ele tem justamente ao contrário a isso. O discipulado, ele serve para mudar a pessoa internamente e se mostrar as suas características externamente. Pontuei sobre discipulado. Agora eu vou à lição que nos é para nós falarmos. O primeiro ponto da lição, o comentarista, ele falou sobre, o comentarista da nossa lição, ele falou sobre uma questão muito importante aqui, que eu estive observando essa tarde, juntamente com a minha esposa, e eu pude observar alguns detalhes do qual ele colocou aqui. Eu vou discordar de algumas coisas em parte e vou explicar aos irmãos por quê. Ele colocou aqui que o que é discipulado. E ele colocou alguns termos aqui, que eu atrelei a outros também. O primeiro termo que ele colocou, o comentarista, no primeiro ponto, ele falou que o termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, não é? Aluno, seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso. Isso é o que ele coloca. Qualquer sentido desse termo aplica-se ao cristão. Aí ele coloca no primeiro subponto, discípulo, termo discípulo. Aonde ele se aplica? Ele botou que o termo discípulo se aplica com frequência nos evangelhos, não é? São os seguidores de Jesus. Mateus, capítulo 5, versículo 1. João, capítulo 2, versículo 12. Disso segue o discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo. Mas a palavra discipulado, queridos, a palavra discípulo, na realidade, a palavra discípulo do latim, ela é aluno ou aprendiz. Quando a gente emprega esse termo discípulo na linguagem grega, a gente tem um termo matetes ou matetés, de onde se deriva um aprendizado profundo. Temos ainda um termo hebraico para a palavra discípulo, que este termo é talmide, que vem de talmade, que significa aprender também. A mesma conjunção. São palavras polissêmicas. São uma mesma palavra que dá sentido amplo, mas que o propósito principal vai ser o mesmo, que é trazer o aprendizado das sacrossantas escrituras. Então, o discípulo, ele é alguém que chegou na igreja, que vai seguir um modelo ensinado por alguém, porém, temos que entender que quem vai ensinar este discípulo não vai passar as suas virtudes, mas sim as virtudes de Cristo, para que nele se mostre o Cristo ressurreto através das suas ações. Às vezes, temos muitos mestres. Se eu usar a palavra discípulo aqui na literatura contemporânea, eu posso ter muitos mestres. Quem não tem mestre nos colégios seculares, nas faculdades? E quantos mestres bons de palavra e de sabedoria nós não temos no Brasil? Quantas pessoas temos de professores qualificados no Brasil e no mundo, e que não professa a mesma fé que nós, que não tem a Bíblia como regra de fé e base para a sua vida, mas são ótimos professores, são ótimos oradores, são ótimos ensinadores. Alguém pode ser discípulo desses cidadãos? Sim, mas discípulo de um homem. A palavra discípulo empregado na Bíblia dá o sentido de aquele que segue o passo do mestre. Ou seja, o discípulo de Jesus, ele não é o discípulo com características humanas, mas ele tem que ter e receber com o ensinamento o enfoque central, que é, Jesus disse assim, vós sois sal da terra e luz do mundo.
Se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, veja a preocupação de Jesus com aqueles que seguem a ele. Então, quando falo de discípulo, a gente entra numa questão aí muito além do que um mero ensinamento teológico ortodoxo, porque ser discípulo de Jesus, aprendendo de Jesus, é seguir o modelo de Jesus, através da palavra de Jesus. Então, o comentarista, neste primeiro ponto, ele dá a sua ideia. E o segundo subponto, ele fala da grande comissão, que é o texto onde nós lemos. Veja a expressão bíblica. Veja a expressão bíblica. Eu gostaria que o nosso querido irmão Renato, ele também, como ele vai dar a sua participação e até endossar o assunto aqui, questionar também, meu irmão, que eu não vou falar o tempo todo aqui só, não vou ser um paroleiro apenas, eu quero que o senhor endosse. Mas o segundo subponto do primeiro ponto fala sobre a grande comissão. Que grande comissão foi essa? E por que Jesus criou esta grande comissão? A gente vai ver no decorrer da lição, estamos falando sobre discípulo, mas lá na frente a gente vai chegar na palavra apóstolo. E porque antes de ser apóstolo precisou ser discípulo, a gente vai entender as características de cada um dos 12 do qual Jesus chamou. Capítulo 28 de Mateus, versículo de número 16, e os 11 discípulos, até então eles não eram apóstolos. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Chegou Jesus dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Veja que no versículo 19, irmão Renato, 19 e 20, Jesus já usa uma expressão, dizendo assim, portanto, ide, é o imperativo, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha o termo importante que Mateus usa aqui no versículo 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que estou convosco. No versículo 19 ele diz assim, ide ensinai as nações. Versículo 20 ele diz assim, ensinando-as a guardar. Jesus primeiro fala de uma pregação do evangelho. E depois Jesus fala do discipulado de qual os discípulos deveriam dar para os novos crentes que se agregariam à fé cristã. Eu gostaria de ouvir o meu nobre companheiro Renato aí esmiuçar alguma coisa dentro desses pouco tempo que a gente já falou alguma coisa aí, fazer uma pergunta, uma colocação, endossar o assunto. Amém, irmão Manassés. É que eu tenho que fazer um exame de vista e não enxergo bem agora, enxergo bem de noite. Mas como o senhor estava falando aí sobre o discipulado, é que nós temos que ter pessoas capazes para ensinar o discipulado, pois eu não sei, aí na região como o senhor mora, aqui tem uma lição da própria igreja que nós, aqui a Assembleia de Deus do Campo do Recife, foi feita uma lição pelo nosso pastor, e segue aquela lição, o discipulado aqui. Eu vou falar aqui no geral, assim, o discipulado em si. E nós vemos que muitas vezes falta pessoas capacitadas para trazer aquelas lições, porque certas vezes eu fui visitar alguns discipulados e vi a aula, que uma lição não é uma lição difícil. Não tem como repassar aquilo, fazer discípulo. Não é só fazer, é cuidar. Porque muitas vezes ganhar é difícil, mas botar para fora é tão fácil. Porque muitas vezes passa... Eu já fui dirigente de campanha há alguns anos. Quando a pessoa passar 2, 3, uma semana sem ir, eu ia visitar. Ia saber como é que ele estava. Porque não o converti, nós temos que carregar no braço, trazer leite. Porque a pessoa pensa, não, eu já ganhei. Não é só ganhar, mas tem que regar, tem que cuidar.
O problema só não é só ganhar, o problema está em cuidar do discipulado, do discípulo. Você vê o cuidado que Jesus tinha quando ele chamou aquele discípulo de ensinar a palavra, de cuidar, de visitar. Porque muitas vezes nós somos grandes ganhadores de alma, mas também não estamos cuidando. Irmão Manassés, fica à vontade. É o que eu acabei de ler, querido, versículo 19, versículo 20. Jesus disse assim: ide, ensinar as nações, batizando-as. Aquele ensinamento que Jesus falou ali é uma pregação de convencimento para que as pessoas viessem a Cristo. Versículo 20. Irmão Cid, se o senhor quiser entrar lá, irmão Cid, pode entrar, meu irmão. Viu? O presbítero já lhe convidou já 2 vezes. Fica à vontade, irmão Cid. Pode entrar aí junto conosco. Pode continuar, meu irmão. Eu estou vendo aí o nosso querido professor Cid colocou qual é a relação existente entre o discipulado e a grande comissão. É mais ou menos isso que eu estou falando. A grande comissão foi aqueles que receberam, não é, a responsabilidade, a incumbência, na realidade, eles receberam a incumbência, não é? Porque Jesus havia designado para a evangelização das nações. A grande comissão, Jesus designou aquele discípulo para a evangelização das nações. E os discípulos, Jesus, ele mandou para que, além da propagação da grande comissão, os discípulos era para que eles cuidassem. Ou seja, como o irmão Renato bem falou aí, a gente prega muito, temos muitas igrejas evangélicas. Tem muitas igrejas evangélicas que se prega muito evangelho. Mas o cuidado com o povo, o cuidado na parte espiritual, na parte psicológica, em todas as áreas que podemos ensinar, a gente deixa muito a desejar. Então, a grande comissão foi o nome que se deu, não é? Que Jesus designou os discípulos para pregar às nações, não é? Jesus disse assim que eles eram para fazer discípulo. O discipulado não é opção. O discipulado é mandamento. O discipulado é mandamento, não é? O discipulado também é um mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Além do discipulado, Jesus ainda ordenou que o que foi que Jesus também ordenou? Que esses novos discípulos guardassem o que aprenderam. Porque Jesus disse assim, ó, ensinar as nações, e depois Jesus disse assim, ensine eles também a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Olha, que é uma pregação de ensino e de cuidado. Não se resume apenas numa mera evangelização. Porque a gente ganha muitas almas, mas a gente perde muito, a gente lança muito fora. A gente lança muito fora também, principalmente pelo despreparo de alguns. Discipulado, ele é apenas do Novo Testamento? Nós não temos discípulo no Antigo Testamento? Será que no Antigo Testamento a gente não vê escola de discípulos? Tem. A gente observa Eliseu, Josué, que foi ensinado por Moisés. Foi um discípulo, eu posso usar o termo discípulo, porque é uma palavra polissêmica, então eu vou usar esse termo. O Antigo Testamento, a não ser 1 Crônica, capítulo 25, eu gostaria de ler esse texto. A não ser 1 Crônica 25, versículo de número 8. A gente não vai ver muito a palavra discípulo no Antigo Testamento. Mas se os irmãos lerem 1 Crônica 25 e 8, vai entender o seguinte. E deitaram as sortes acerca da guarda igualmente. Assim o pequeno como o grande, o mestre, juntamente com o discípulo. Veja que a palavra discípulo, ela também aparece no Antigo Testamento. Eliseu foi discípulo de Elias.
Geazi, quanto tempo Geazi não passou servindo? Capítulo de número 4 do livro de 2 Reis, de 1 Reis, a Bíblia vai falar que uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, ou seja, existiam as escolas de profetas, e os discípulos dos profetas, eu posso usar o termo, os alunos, eram justamente os discípulos que aprendiam aos pés dos profetas. Jeremias, ele foi um discípulo a que era dotado a ser sacerdote. Capítulo de número 1 do livro de Jeremias, versículo de número 1. A Bíblia diz assim: palavras do Senhor que veio a Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes, na terra de Anatote. Ou seja, quem era Anatote? Anatote era uma região pequena, e que só comportava ali sacerdotes e os filhos dos mesmos, pelos quais iam para Anatote para aprender o ofício sacerdotal. Porque assim como o sacerdócio passava de pai para filho, certamente Jeremias já estava incumbido a que fosse um sacerdote. Mas por o plano de Deus, que não era para que ele fosse um sacerdote, mas sim um profeta, Deus vai lá em Anatote, tira Jeremias de Anatote e leva para dentro dos palácios de Jerusalém para propagar a sua palavra como profeta. Mas entenda que o Antigo Testamento também ele teve profeta. Eu estou vendo outra pergunta aí. Irmão, quando diz que a igreja faça discípulos, por que é discípulo que faz discípulo? Aí é muito bom, isso é muito boa pergunta do nobre irmão que foi colocado aqui. Eu vou desenvolver a lição, mas eu vou responder essa pergunta rapidamente. Isso é muito bom. Eu vou dar aqui duas razões. A pergunta é: quando diz a igreja faça discípulo, por que é discípulo que faz discípulo? Sim. No Antigo Testamento e a cultura judaica, eu vou falar um pouquinho sobre isso para explicar isso ao irmão. No Antigo Testamento, os discípulos procuravam quem seria seus mestres. Ou seja, se tinha um profeta mais conhecido, todo mundo ia atrás dele. Por quê? Eu vou atrás do melhor, eu quero aprender com o melhor. Até hoje, nos dias atuais, é assim. Se você vai estudar numa instituição, você vai procurar uma instituição melhor. É assim ou não? Sim. Na época de Jesus, quando Jesus veio cumprir a sua missão, Jesus foi diferente. Jesus sabia que a cultura judaica dizia que os discípulos eram eles que procuravam seus mestres. Mas Jesus ele veio começando a mudar essas regras. Quer ver uma coisa? Capítulo de número 16, versículo 15 do livro de João. Jesus vai dizer assim: não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e desfruto. Ou seja, Jesus mudou uma tradição judaica pela sua forma de discipular as pessoas. Eram os discípulos que chamavam e procuravam os melhores mestres. Mas Jesus já veio ensinando de forma ao contrário. Jesus veio chamando e escolhendo aqueles o qual iriam ser os seus discípulos. Quando a pergunta diz que um discípulo gera discípulo, isso aí não é qualquer discípulo. É bom entender isso, que não é qualquer discípulo que vai gerar outro discípulo. É justamente o discípulo que recebeu o discipulado, o ensinamento, recebeu toda a estrutura na palavra, é este discípulo que deve ensinar e criar e formar outros. Porque até então, um novo crente, sem muita base bíblica, sem muita estrutura espiritual, jamais ele poderá levar outro ao ensinamento. Porque aí não seria um discipulado de forma eficiente. Quando o texto fala que discípulo gera discípulo, e é interessante também nós pontuarmos aqui,
que isso não é nem um texto bíblico que está, isso é um pensamento e uma linha do comentarista da lição. E eu vou, nesta vertente, divido em parte, porque um discípulo que aprendeu de maneira equilibrada, um discípulo que cresceu espiritualmente, um discípulo que teve um amadurecimento na fé, este sim vai gerar outro discípulo. Diferente daqueles que entraram em determinadas igrejas, não aprenderam nada, pegaram ele precocemente, colocaram em determinada função, e este camarada, ele não aprendeu nem a andar, já querem colocar ele para correr. Este aí não vai gerar discípulo, e se gerar, vai ser discípulo com deficiência. Vai ser discípulo com as mesmas características do qual ele teve, apesar de, quando nós vamos formar discípulo, a gente não vai formar discípulo à nossa imagem, vamos formar discípulo à base da palavra de Deus e vamos fazer aquilo que Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo disse que as pessoas poderiam se espelhar nele, porque o espelho dele profundamente era Cristo. Este discípulo que gera outro discípulo é apenas discípulos com maturidade espiritual, com crescimento na palavra de Deus, com idoneidade. Eu não estou falando de velhice, porque quando a gente fala de pessoas idôneas, a gente tende logo a pensar, não, tem que ser uma pessoa velha. Não. Tem muito velho menino e tem muito menino maduro. A nossa igreja é cheia disso. Tem muitos camaradas aí que já estão com seus cabelinhos tudo branco. Já estão como caivo, como eu, varão. Mas não sabe de muita coisa. Tem meninos chegando aí agora que dá um banho na gente de maturidade, de Bíblia, de tantas coisas. Porque ele cresceu sadio. Porque ele aprendeu com excelência. Aprendeu com excelência. Jesus, antes de dar o título apóstolo aos seus discípulos, ele primeiro disse assim, vocês serão meus discípulos. Vocês vão ser os meus discípulos, os meus seguidores, os meus aprendizes. Esses discípulos que aprendem com Cristo, sim, gerarão outros discípulos iguais ou até melhores que eles. Para não me apegar muito a esse ponto, eu estou falando demais, gostaria que o irmão Renato me equilibrasse um pouco nesse, porque senão a gente fica muito parado nisto. Segundo subponto, a grande comissão. Terceiro subponto, a educação cristã, né, que fala sobre a doutrina dos apóstolos. Tem muitas igrejas criando e gerando discípulo para si, mas não discípulo para Cristo. Há uma grande parte de igreja no nosso Brasil evangelizando, e quando ganha as pessoas, logo eles maculam todas as demais igrejas. E tendem a dizer que apenas a igreja dele é a igreja correta. A igreja de A não presta, a igreja de B não presta. Mas a igreja dele segue toda a Bíblia e a igreja dele é a diferença no meio dos iguais. Isso não é gerar discípulo para Cristo. Isso é gerar discípulo para si próprio, gera membro para a sua igreja. Eu até entendo, irmão, e há uma necessidade de a igreja crescer na sua membresia, crescer com números. Porém, o maior objetivo da igreja é gerar discípulos para Cristo. A igreja, eu já falei semana passada aqui, a igreja organização, ela precisa de números, de membros. Mas a igreja é um organismo vivo, que essa igreja ninguém consegue enxergar, essa igreja não tem nome, essa igreja não tem placa. Esta igreja, organismo vivo, ela sim precisa de discípulos que foram ensinados e colocados para seguir o seu
costume, o seu rito. O grande problema é as doutrinas dos apóstolos estão sendo muitas vezes maculadas, sendo trocadas por usos e costumes de homens que pegam textos isolados da Bíblia, que distorcem ao seu bel prazer e que diz ser o certo ou o errado, de A e de B. E esses discípulos, quando adentram a esses templos, tendem a ter esta mesma cabeça. Aqueles cavalos de corrida que andam com dois aparelhos no lado do outro, só olha para frente. Ele não tem uma visão, mas ele só olha aqui. Por que aquilo ali tem naqueles cavalos? Porque a partir do momento que ele olhar do seu lado, tem um cavalo correndo com ele. E se ele ver, ele vai se espantar. Então, as igrejas estão colocando muito isso nas pessoas. Para que as pessoas apenas olhem assim e não consigam ver a dimensão, a proporção que é o reino de Deus. O reino de Deus é muito maior do que aquilo que muitas vezes a gente tem ensinado e tendo como proposta para os novos crentes dos nossos dias. O senhor concorda com isso, meu irmão? Sim, senhor. Porque muitas vezes a turma diz assim, não pode ir para a igreja de fulano, não pode ir para a igreja de ciclano, se for é disciplina. Irmão, é melhor estar fazendo uma visita a outra igreja que ver o irmão lá fora, na rua, ver o irmão bebendo, sair da igreja, fumando. Porque muitas vezes nós vemos muita doutrina, me permita assim, entre aspas, de homem, porque diz assim, não, só minha igreja é para o senhor, como o senhor acabou de falar, não, irmão. Deus não pregou placa de igreja. Deus diz, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. E muitas vezes nós vemos isso, porque fulano, que ciclano, irmão, Jesus, e é aquele que prega a palavra de Deus, a verdade, esses são os verdadeiros. Mas muitas vezes não, porque com medo, muitas vezes me permita, muitas vezes com medo de perder os membros para outra igreja. Jesus disse em João 14, versículo de número 26, Jesus disse assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. A educação cristã, a base dela tem que estar na doutrina dos apóstolos. A base dela tem que estar no ensinamento que os discípulos receberam de Cristo e que este passaram para a igreja primitiva do primeiro século e que aí foram passando de um para outro, de geração para geração. O grande perigo foi que, passando essa de geração para geração, houve essa mistificação, ideologias, pensamentos humanos, questões burocráticas, estatutos de igreja permeado ao bel prazer de alguns senhores, que não são pastores, mas são presidentes de empresa maculada como igreja. Infelizmente, eu gostaria de dizer outras coisas, porém, temos muito isso no nosso Brasil e no mundo. As pessoas maculam, formam uma empresa, coloca a igreja, mas na realidade a sua gerência é de empresa, é empresarial. Até que ponto nós iremos? Até que ponto nós iremos? Mas vamos lá. O segundo ponto da lição fala sobre o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. Um negócio aqui muito sério. Esse segundo ponto é muito sério. O tripé do discipulado, ela tem pelo menos algumas das características que se faz necessário que tenha para o verdadeiro discípulo. Porque este tripé do discipulado vai mostrar se este discípulo
como uma pergunta que anteriormente nós tentamos responder ao irmão que perguntou. Realmente esse tripé vai mostrar se este discípulo tem condição de formar outro discípulo ou não. E aí o comentarista usa a linha de pensamento dele, falando sobre esse tripé, que é a trilogia, né? Trilogia, palavra, comunhão e serviço, que era a marca da igreja em Jerusalém. Era a marca da igreja primitiva. E a gente peca quando a gente fala nisso, porque esse grande tripé, ele tem sido maculado. O primeiro, ele fala sobre a palavra, a autoridade das escrituras, né? Aquilo que as escrituras, aquilo que está escrito é a verdade de Deus absoluta, é imutável. Mas tem muita gente querendo fazer e desvirtuar essas verdades de Deus. Eu, um dia desse, escutei um senhor, até antigo ele da igreja, e ele me falou uma coisa dentro da nossa igreja, onde eu estava. Eu citei alguma coisa na escola dominical e depois ele chegou para mim e disse assim: mas irmão, não remova os marcos antigos. Olha a expressão do camarada desse. Não remova os marcos antigos. Pela idade dele, eu respeitei, eu honrei, eu prestei reverência a ele. Mas eu, com muita cautela e muito cuidado, eu disse: meu irmão, onde foi que o senhor aprendeu isso? Que eu não devo remover os marcos antigos. Ele é porque a Bíblia diz que não remova marcos antigos. Eu digo: o senhor sabe onde é que está escrito isso, irmão? Aí ele está no Antigo Testamento. Eu digo: não, mas o senhor sabe onde está escrito? Eu vou explicar para o senhor. E aí eu expliquei para ele que quando Israel teve as divisões da terra, e aí Deus disse que aqueles marcos que eram aqueles marcos que delimitavam a geografia de um lugar, ele não deveria ser tirado dali, porque demarcava uma região de habitação de alguém. E eles não poderiam ser removidos. E esse irmão quis usar esta expressão marcos antigos, como que fosse regras. E eu disse: meu irmão, a Bíblia, ela nunca vai mudar, ela é imutável. Porém, a gente precisa conhecer a Bíblia para não estar usando ela desta maneira. Então, quando o tripé do discipulado, ele vai ensinar isso aqui. Primeiro, ele vai ensinar o correto segundo aquilo que está escrito. Segundo aquilo que está escrito. Aquilo que os primeiros discípulos fizeram. O que é que eles faziam? Capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos. Versículo 40, 42, como a gente leu, a Bíblia vai dizer o quê? A Bíblia vai dizer que perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Primeiro, ele perseverava. Perseverar é permanecer incansavelmente em um objetivo. Então, eles permaneciam alimentando-se através da doutrina dos apóstolos. Doutrina é ensino, o apóstolo é enviado, ou seja, aqueles que foram enviados por Jesus estavam ensinando e os discípulos estavam perseverando na palavra, perseverando no ensino. O irmão Renato quer fazer uma retórica. Veja só, meu presbítero, eu estava na escola dominical, quarta-feira, e eu vi alguém falando que esse partir do pão, estava até comentando com o nosso irmão Alcides, era vender os bens, era dar as coisas aos pobres. Nós sabemos que aí tem duas linhas de pensamento. A Santa Ceia, como partir do pão, no alimento cotidiano. E foi aquele negócio, aí muitas vezes ele não soube explicar o assunto, aí começou aquele movimento, porque aí começou aquela zoada, e não traz a linha de pensamento, quer dizer o versículo, uma tradução para os alunos. Aí por isso muitas vezes a escola dominical não cresce.
A escola dominical não desenvolve. E outra coisa também que a gente estava falando é que o professor de escola dominical tem que fazer um discípulo, tem que ter professor da sua própria sala. E isso, irmão, a gente não está vendo mais. Parece que há uma disputa para ver quem fala melhor, quem fala mais tempo. E não faz mais aluno da própria classe. E foi escola classe única porque não tinha professores. Me permita a palavra. Mas uma escola dominical sem professor está bem difícil. Pode continuar, meu irmão. Meu amado irmão, o termo aqui aplicado, como o senhor falou, tem algumas linhas, né? Mas eu quero pegar esse gancho aí do senhor que, olha, quem não gera é porque não foi gerado bem. Ele não foi gerado bem. O peixe gera um peixe, concorda comigo? Sim, senhor. Uma ovelha vai gerar outra ovelha. Verdade. É por isso que um discípulo vai gerar outro discípulo de qualidade. Deixa eu pontuar isso aqui. A grande questão de que as pessoas não geram outros, são fáceis de a gente entender. Alguns têm medo que alguém cresça, outro não quer que alguém apareça perto dele, porque quem sabe ele pense que pode tomar a posição dele, ser melhor que ele, falar melhor. Pessoas que não foram tratadas com relação a isso, eles vão passar o resto da vida sofrendo. Ele nunca vai gerar ninguém por ciúme. Ele nunca vai gerar ninguém por medo. Mas o discípulo que sabe e tem convicção da chamada que Deus tem na sua vida, daquilo que Deus tem para ele, meu irmão, ele não vai apenas gerar discípulo. Ele vai trazer um discípulo para perto de si, vai preparar, vai colocar ele na posição que ele exercia e já vai para outra região ou para outro lugar formar outros discípulos. Elias, ele só foi ascenso ao céu quando Eliseu estava pronto. Moisés só morreu quando Josué podia dar conta de Israel. Davi só assumiu o trono quando já estava na sua maturidade de assumir o trono. Mas entenda, com Elias deu a Eliseu a oportunidade. Se tu me vê sendo tomado, tu vai receber. Moisés, todavia, chamou Josué para estar ao seu lado. Nunca teve um problema de que Josué pudesse ser maior ou crescer. Até porque Moisés não viu Josué sendo o líder. Mas o fato de Saul já é bem diferente. Não quis que ninguém o sobrepujesse. Não quis que ninguém o passasse. Então, o grande problema ainda é esse. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. A comunhão aqui, a minha linha de pensamento sobre comunhão aqui, não é apenas comunhão de estar presente e daqui a pouco sumir. Não é uma comunhão de um culto, de estarmos todo mundo reunido no culto, terminou o culto, cada um vai para si e, só se vê no próximo domingo, não. A comunhão aqui vai muito mais do que isso. Eu vejo muita gente dizendo que está em comunhão, que está em unidade, mas não sabe nem o que é unidade. Eu vou dar um exemplo aqui básico. Eu posso colocar 3 ovos em uma vasilha, 3 ovos cozinhados em uma vasilha. E posso dizer assim, esses ovos estão em unidade. Esses ovos estão unidos. Ou seja, esses ovos estão unidos, vão estar unidos. Então, esses ovos, ele pode estar unidos, porque eles vão estar todos os 3 em uma só vasilha. Mas será que eles vão estar em unidade, irmão? Em uma mesma vasilha, eles vão estar unidos. Porém, não vai estar em unidade. 3 ovos em uma vasilha, eles vão estar unidos. Não vai estar em unidade.
qual é o momento que ele vai passar a estar em unidade? Quando a gente amassar todos os três e colocar seus incrementos um no outro, e amassar todos os três, ele sim aí vai estar em unidade. O texto aqui diz que eles perseveravam na doutrina, na comunhão, porque a comunhão também, ela não diz respeito a simplesmente compartilhar algo, também é interessante entender isso aqui, mas a comunhão fala de emoção, fala de sensibilidade para com aqueles que estão do seu lado. Fala como um cuidado de que um discípulo precisa ter com o outro. Não é? Todos os crentes tinham o mesmo propósito naquela igreja. Eles tinham a mesma esperança. Não é, irmão? Ele tinha o mesmo Senhor. O quarto ponto, o quarto subponto, o serviço, não é? Alguém pensa que o serviço da igreja é apenas feita por diáconos. A diaconia da igreja. A diaconia da igreja, ela é muito exigida para os diáconos, mas o serviço da igreja, o serviço cristão, faz parte desse tripé do discipulado, e é uma necessidade dos verdadeiros discípulos, quando ele é ensinado, ele vai fazer parte desse serviço. Estou vendo que o nosso professor Alcides Souza, meu nobre companheiro, nos dê a sua honra aí, por favor, dando a endossada sobre... Já estamos partindo para o final, eu falei 1 hora já e não... Mas o senhor chegou aí, deu uma ressalva aí. Pai do Senhor, meu presbítero Manassés, Pai do Senhor, irmão Renato. Amém. Pai do Senhor, os irmãos que entraram aí nessa live para aprender com o nosso presbítero aí sobre essa lição de extrema importância que é a urgência do discipulado. O nosso presbítero ele já tem trabalhado muito bem aí sobre o que significa discipulado, mostrando aí esse propósito grandioso do discipulado, que na verdade é formar integralmente um cristão, né? Formá-lo espiritualmente, moralmente e emocionalmente. O discipulado ele não alcançará os seus objetivos se ele não conseguir atingir esses fins, de não apenas criar membros para uma instituição, uma determinada denominação, o mais importante que isso aí seja, mas muito mais, que fazer com que aquela pessoa, a qual foi a Cristo como Salvador, ela possa ser formada conforme a imagem de Cristo, possa seguir os passos de Jesus Cristo e possa ser luz e sal na sociedade em que vive. O nosso presbítero está falando da questão da comunhão e eu fiquei me perguntando aqui, chego a me inquietei com essa questão da comunhão, que se nós vermos a igreja primitiva, uma das marcas dela era o viver em comunhão. E Jesus, ele não só veio quebrar as barreiras culturais, o jugo da lei, mas como ele veio unir as pessoas. E você vai ver que quando os discípulos de Jesus, eles começam a questionar a forma que o evangelho estava sendo propagado, não apenas por eles, mas por outras pessoas, e eles queriam proibir de que aquelas pessoas anunciassem a Cristo. E chegaram a Jesus e disseram assim, olha, vimos alguém que expulsava demônio no teu nome e lhe proibimos. Aí Jesus disse, não proibais, porque
quem não é por nós é contra nós. Quem conosco não ajunta, espalha. E Jesus deixou isso muito claro, porque começou a surgir neles um espírito de contenda, de contenção, de que eles seriam os únicos eleitos, escolhidos por Deus para fazer aquela missão, de ganhar e fazer discípulos. E o que é que ocorre? Jesus ele vai intervir para manter a comunhão, para que todos aqueles que o seguiam, eles pudessem viver em comunhão. Você vai ver que, como falamos, essa é a marca da igreja primitiva, mas muitas vezes ela foi ameaçada por questões envolvendo rituais, observância da lei, de dias sagrados, forma de se vestir, etc. e tal. Quem não lembra que o surgimento dos 7 diáconos vem diante de um ambiente de conflito, de murmuração, de perturbação, que aí iria atrapalhar, interromper a comunhão dos irmãos. Mas os apóstolos, com aquela sabedoria que Deus lhe deu de saber fazer discípulos, eles logo viram, não, isso não é bom para a saúde da igreja, isso não é bom para a saúde dos novos conversos. Nós temos que resolver logo essa situação, e eles levantaram logo os diáconos para servir a igreja. No capítulo 15 de Atos também você vai ver que o primeiro concílio de Jerusalém, ele vai ser também realizado para se manter a comunhão, a unidade da igreja. Porque as pessoas estavam colocando os rituais da lei mosaica acima da palavra de Deus, querendo impor aos gentios a prática da circuncisão, a observância de sábado e outras coisas mais. Mas quando nós vimos para a nossa própria carne, quando nós queremos cortar na nossa própria carne, nós mesmos, como membros do corpo de Cristo, assembleanos que nós somos, porque aqui estamos falando para assembleanos, né? O que ocorre? Como é que está a nossa marca de discípulos de Cristo no que se refere à comunhão? Nós realmente vivemos de forma unânime? Conseguimos nos olhar verdadeiramente? Conseguimos viver bem um com os outros? Porque muitos líderes aí têm transformado o reino de Deus em uma arena de disputas, onde o ministério vive se degradando um com o outro, onde homens que se dizem de Deus, que estão conduzindo e formando pessoas para os céus, eles já não conseguem mais um falar com os outros e olhar nos olhos dos outros. Nós vemos aí que a briga, parece que denominacional, ela intervém na comunhão, ela fere, ela atrapalha a comunhão do corpo de Cristo. Certo momento eu estava na escola dominical e a lição era comunhão, a lição era unanimidade, a lição era união. Eu disse, meus irmãos, como nós podemos viver em comunhão, unânimes em Cristo Jesus, se muitas vezes dentro da própria congregação nós não conseguimos nos olhar, nos aceitar? Eu não aceito ele porque ele é mais pobre do que eu. Eu não aceito ela porque a pele dela é escura. Eu não aceito esse aí porque ele fez um curso teológico ou fez um curso de história e ele pensa um pouco diferente de mim. Aí eu não aceito. Eu digo, se dentro da nossa própria congregação nós não conseguimos nos aceitar e nos olhar. Aí se nós vamos para dentro do campo denominacional, dentro da nossa própria Assembleia de Deus, se uma Assembleia de Deus ela não consegue conviver bem com a outra, como é que nós vamos manter essa comunhão se essas barreiras, esses fatores culturais, sociais, eles intervêm, eles ferem a marca
da igreja, que era viver em comunhão. Meu nobre companheiro, rapaz, o senhor deu uma aula sobre comunhão. Em poucas palavras, o senhor definiu aqui todos esses titames aqui que a gente permeava, né? E sem querer colocar mais palavras nesse termo comunhão, quando passa-se disso, se você observar o versículo 22 do capítulo 42, versículo 42 do capítulo 2, a parte C do versículo vai dizer, fala sobre a comunhão, né? Partir do pão e orações. Veja que ele poderia muito bem colocar partir de pão, oração, antes da comunhão. Mas não se tem jamais um partir de pão, tampouco oração a ser respondida se antes não passarmos pela comunhão. Eu falei, professor Alcides, aqui no começo, eu acho que o senhor ouviu, que os discípulos, antes de ser apóstolos, eles foram discípulos. E há um grande problema, porque tem muita gente querendo já ser apóstolo sem ser discípulo. Querendo ser mestre sem ser aluno. O grande problema do discipulado, a urgência do discipulado, é muita gente querendo ser mestre sem ser aluno. Querendo ensinar sem sentar para aprender. Eu tenho toda e qualquer paciência do mundo. Eu não tenho problema nenhum em sentar para ouvir qualquer que seja, quando ele tem principalmente jargões fortes, palavra de Deus, e que neles habitem aquilo que aqui está escrito. Então, meu presbítero, me permita? À vontade. Isso que o senhor está falando, a questão do tripé do discipulado, palavra, comunhão e serviço, como nós vamos formar discípulos, pessoas para viver em comunhão se não for através de Deus? Nós não podemos transformar o discipulado num emaranhado de ensinos de usos e costumes, liturgias de uma determinada denominação. Dessa forma, nós não estaremos formando discípulos para Cristo, estaremos formando assembleanos, presbiteriano, batista, o que quer que seja, mas menos discípulos para Cristo. E que vai atuar no caráter das pessoas, as curando, as transformando, as libertando, tirando toda aquela impureza, aquele rancor que muitas vezes as pessoas saem do mundo com ele, aquele ódio, é a palavra de Deus que vai limpar. Jesus falou que vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Só que se eu substituo essa palavra por outra coisa que não seja a mensagem inspirada pelo Espírito Santo de Deus, como consequência, a comunhão ela não vem. É como diz, perseverar na valor dos apóstolos em comunhão. Veja, a comunhão vai ser consequência da palavra ensinada, ministrada, que vai formar o caráter das pessoas. Aí eu volto com a questão que eu falei anteriormente. Por que tantas brigas denominacionais, tantos líderes se degradando como os homens desse mundo? Às vezes não parecem nem representantes de Deus. Parece, na verdade, executivos de determinadas empresas, políticos, a se degradar. Porque muitas vezes colocaram na cabeça dos novos convertidos de que a palavra de Deus se resumiu ao vestir, ao falar, a observar certa liturgia e etc. e tal. E quando aquele discípulo que não foi formado na palavra, né, foi formado simplesmente nos costumes da igreja, na liturgia, por mais importante que isso possa ser para a denominação, quando ele vê
pessoas de outras denominações, mas que é da mesma fé que ele segue, que é a fé em Jesus Cristo, se vestir de forma diferente, fazer um culto de forma diferente, e aí vai vir a questão da quebra da comunhão. E esse é o grande problema, o grande entrave hoje para viver em comunhão. As pessoas hoje colocam os costumes, seus usos, a liturgia, sei lá, a sua reverência às autoridades acima da palavra de Deus. E assim não é gerada essa comunhão aí que era a marca, como falamos, da igreja primitiva. Eu quero fazer uma pergunta ao nosso nobre companheiro Renato e deixar aberto ao senhor também. O terceiro ponto é o último ponto da lição, que fala sobre o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Como nós poderíamos aqui falar sobre crescer, uma igreja que cresce de forma sadia? Qual é o modelo de uma igreja que cresce de forma sadia? Não é? Qual é o modelo de uma igreja hoje, nos nossos dias, que tem crescido de forma sadia? Sem citar nomenclatura, claro, placa de igreja, mas qual é o modelo desta igreja que cresce de forma sadia com relação ao discipulado? Quem ensina a palavra de Deus como ela é, né, irmão? Porque se você ensinar a palavra de Deus como ela é, não precisa muita coisa, muito arrumadinho, muito R, muito S, não, irmão. Não precisa muita coisa, não. É ensinar a palavra de Deus como a palavra de Deus ensina. Se você ensinar a palavra de Deus como ela é, a igreja vai crescer sadia. Porque a igreja só cresce sadia se tiver o ensino, a doutrina, o ensinamento da palavra de Deus. Fora isso, não cresce sadia. A pergunta, meu nobre Alcide e meu nobre companheiro Renato, muito bem, é porque é o seguinte, existem igrejas e pessoas que ou espiritualizam demais, ou demonizam demais, ou humanizam demais. 3 características de líderes e de igrejas. Aqueles que demonizam muito, aqueles que espiritualizam muito e aqueles que humanizam muito. Aqueles que têm o homem como o centro, aqueles que tudo é a parte do adversário, que é o diabo, e aqueles que tudo é espiritual. São esses 3 tipos e modelos de liderança que nós temos. Eu conheço essas 3 características, pelo menos aqui no Brasil, de 3 tipos de igreja. A muito espiritual, que só ela vai para o céu. A que demoniza tudo, tudo é demônio dentro dela. E aquela que o homem é o centro. É gerenciada apenas por conceito humano. Aí a pergunta, novamente, eu vi a posição do nosso nobre companheiro Renato. Eu quero direcionar o Cid para a gente englobar aqui o terceiro ponto. Qual é o modelo, ao seu modo de ver, meu nobre companheiro, desta igreja que com o discipulado cresce de maneira sadia? Não há como um cristão ele crescer de maneira sadia se ele não for alimentado com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, no autor Hebreus vai dizer que aquele que deve crescer de forma sadia, deve amadurecer, ele deve desejar ardentemente a palavra de Deus, como uma criança recém-nascida deseja o leite, deseja o amamentamento. É a palavra de Deus que ela vai nos dar saúde espiritual, saúde emocional. A própria lição está citando o versículo de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que diz: crescer na graça e no conhecimento
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Percebam que Paulo, ele tinha muita preocupação com as igrejas que ele fundava, com os discípulos que ele estava formando para Cristo, as pessoas que ele ganhava para Cristo. Nas suas viagens missionárias, ele formou muitas igrejas, e para que aquelas igrejas elas pudessem crescer sadia, Paulo tinha uma grande preocupação de ministrar a palavra. Quando ele percebe que a igreja de Corinto mesmo, ele vai ver que quando ele escreve a carta aos Coríntios, ele escreve para corrigir um monte de desordens, de erros que estavam ocorrendo naquela igreja que ele fundara, como partidarismo. Aí você tem ali imoralidade, abusos na Santa Ceia, no uso dos bens espirituais. Ele vai mandar uma carta realmente esclarecendo o que a palavra de Deus dizia acerca daquilo ali, de como os irmãos vivem em comunhão, de como eles deveriam se santificar, de como eles deveriam usar os dons espirituais, e ele se empenhou em verdadeiramente ensinar a palavra de Deus para os irmãos ali de Corinto. Mesmo eles estando distantes, mas ele ensinava por carta e desejava muito ter com eles, para quando chegasse lá eles pudessem ensinar também. A igreja dos Gálatas foi a mesma coisa. Quando as pessoas começavam a tentar levar outro tipo de ensinamento, Paulo entrava com a palavra de Deus, que era o meio de torná-los sadios. Não há outra forma de você ter uma igreja crescendo sadia espiritualmente, a não ser através do ensinamento verdadeiro do Evangelho de Cristo. Amém. Concordo plenamente. Jesus se preocupou com isso, né? Jesus, eu citei, quando nós estávamos comentando, eu tive participação numa live que o senhor fez, e eu citei até esses dois textos. Jesus se preocupou com o ensino, né? Capítulo 22, versículo 29 de Mateus. Jesus chegou aos discípulos e disse assim: vocês erram em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Capítulo 17, versículo 17, na oração sacerdotal, quando Jesus estava orando pelos discípulos, pelos que haveriam ainda de vir, Jesus disse assim: Pai, santifica-os na tua palavra, na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, Jesus sempre colocou a palavra como o pilar principal, né? E a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, assim como as igrejas que foram desenvolvidas, todas elas tiveram um crescimento porque elas propagaram a palavra de Deus sem mácula e sem mancha. Temos também uma questão aqui, seguinte, que tem muitas pessoas que são ensinadas nas igrejas, discípulo, né, através do discipulado, né, são ensinadas na igreja, neste tal discipulado, não é? Regras que não se aplicam à própria palavra. E com isso gera detrimento nos membros. Mas como o senhor falou, que quando se aplica a palavra de Deus da maneira como ela é, tanto cresce a igreja de forma espiritual, que a igreja é organismo, tanto cresce a igreja organização, que é a igreja organizacional, né? Ela também cresce em números de pessoas também, porque há uma necessidade, e ela também tem outra performance, porque ela se torna um exemplo nítido, que faz pregações sem abrir a boca. Uma igreja, quando é bem nutrida com a palavra, que ela é bem ensinada, que ela tem um crescimento através do discipulado, que a ela é dado através das suas lideranças, ou de um irmão para com o outro, ele cresce em sua área espiritual, cresce em número de membros, e ele faz um grande papel na sociedade, que é
influenciar a sociedade aonde está, contemporânea, a também seguir aquele modelo, que é o modelo de Cristo. É aquilo que Paulo disse, já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por que Paulo havia dito aquilo ali? Porque a vida para ele, ele disse que a vida na carne para ele não era mais suficiente, não lhe tinha proveito algum. A vida não tinha mais proveito algum. Tem muitas pessoas que, como falei que de líderes que demonizava, espiritualizava e humanizava, é porque são pessoas que aprenderam a estar com Cristo, aprenderam a ouvir a palavra de Cristo, mas nunca estiveram em Cristo, nunca foram entronizados no plano salvífico. E por isso há essa grande dificuldade. Capítulo 8, versículo 1 de Romanos, o que foi que Paulo disse? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão com Cristo? Não. Paulo disse assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Há uma diferença grande de estar com e estar em. Estar com é estar do lado, em cima, embaixo, de um lado ou de outro, na frente ou na retaguarda. Mas estar em é estar entronizado dentro. Então, a igreja, quando ela é amadurecida através da palavra e cresce com esse discipulado, Cristo apenas ele não está com a igreja, ele está na igreja. E isso proporciona o seu crescimento de forma equilibrada. Tem participação humana? Tem. Tem participação espiritual? Tem. Tem uma parte contrária que tende a atrapalhar com aquilo que está tendo um crescimento? Sim, mas a gente precisa ter um equilíbrio. É o equilíbrio que vai nortear o crescimento também da igreja. Não basta ter apenas também uma igreja apenas de homens teólogos, que não tenho nada contra e até gosto muito. Ora, oxalá que todas as igrejas tivessem só mestres e doutores para estar ensinando, mas mestres e doutores também, voltado à parte espiritual das igrejas. Tem umas que têm mestre demais, tem outras que têm mestre menos. É um crescimento, há um desequilíbrio na realidade, há um desequilíbrio. Mas aprove a Deus que essa nova geração, pelo menos dos senhores aí, está preparando pessoas que gostam da palavra, que têm a palavra. Uma hora dessa, um dia de sábado, em plena pandemia, a gente está aqui propagando esta palavra, porque Deus tem separado os senhores para estas áreas de ensino. E aqui, querido, eu quero encerrar, que é o terceiro ponto que nós estamos falando, o discipulado e o crescimento sadio da igreja. O professor Alcides falou muito bem, o irmão Renato, ele não citou nada, ele não se manifestou sobre esse terceiro ponto da lição, não é? E o irmão Renato, eu quero deixar o senhor aí à vontade, porque eu acredito que o tempo já esgotou-se, né? 9h30, aqui é 8h30, aí deve ser 9h30, não é? Aqui é mais cedo um pouquinho. Então, o terceiro subponto da lição, do terceiro ponto, fala sobre o evangelho da igreja da Antioquia. O Cid, ele já fez um comentário aí bem resumido, de forma bem incisiva, né? Aí, a síntese desse tópico, o comentarista disse que o verdadeiro discípulo ou discipulado contribui para o crescimento espiritual e numérico. Eu quero deixar com o nosso irmão Renato para ele dar a sua conclusão sobre o terceiro ponto aí e concluir essa lição dando aí para nós a sua participação. Amém, irmão. Como eu já falei, eu tenho que fazer um exame de vista, não enxergo bem. Eu vou deixar com o nosso irmão Alcides. Esse terceiro tópico da lição, que a fecha, né, mostrando essa relação entre o discipulado e o crescimento sadio da igreja, e que esse crescimento sadio, ele passa
pelo crescimento espiritual, e como o nosso presbítero Manassés colocou, você tem que ter aí, na verdade, um balanceamento entre a questão da graça, do conhecimento, dos usos, costumes, liturgia, doutrina e etc. Me suscita uma pergunta. Que tipo de discípulos nós estamos formando na atualidade dentro da igreja? Vamos lá, Fred. Acho que aí a internet do nosso auxílio deu uma paradinha aí. Se o senhor quiser dar. Depois ele volta novamente. Voltou? Voltou. Amém, auxílio? Amém. Que tipo de discípulos nós estamos formando hoje nas nossas igrejas? As pessoas hoje vêm às igrejas e muito mal começa o discipulado, já começa a aparecer na igreja de terno e gravata. Estamos formando pregadores? Estamos só preocupados em formar pregadores? Estamos só preocupados em formar obreiros, ministros? Estamos preocupados em formar dirigentes de campanha, de escola dominical? Que tipo de discípulo aí é esse que nós estamos formando? Existe aí uma pesquisa antiguíssima, ela vem desde o período da década da colheita, que foi ali entre 1990 e 2000, quando a Assembleia de Deus no Brasil, ela queria crescer em 10 anos cerca de 50 milhões de membros, ou chegar a atingir a 50 milhões de membros. E ela traçou ali 5 metas para poder alcançar isso aí. Só que foi constatado que a Assembleia de Deus era uma das igrejas que mais ganham pessoas, mas também a que mais perde. Como é que está a nossa forma de discipular? A pessoa que veio hoje, que colocou a gravata, colocou o terno hoje, já estava pregando no culto, daqui a 2 dias, daqui a uma semana, ela já decaiu da fé, já voltou àquela vida. A pessoa que em pouco tempo foi colocada na frente de uma campanha evangelizadora. Que tipo de discípulo estamos formando realmente? É uma pergunta que acredito que cabe muito, tanto a mim, aos senhores, mas principalmente para a grande massa das lideranças que temos no nosso Brasil. Que tipo de discípulo estamos formando? Eu vou além, professor Alcides. Eu vou fazer essa pergunta. Para quem estamos formando estes tais discípulos? Com quais propósitos estamos os formando? Eu vou abrir um parêntese para não ser tão taxativo. Estou formando por conta de um estatuto, por conta de um dízimo, por conta deste tipo de regra para crescimento numerário, com propósito estes de o colocá-lo e o aprisioná-lo dentro de um sistema religioso, ou estou formando e a partir do momento que ele quiser criar asas para voar e quiser exercer o ministério da vida que Deus tem na vida dele, ainda que não seja na denominação de onde ele foi instruído, foi cuidado, porque tem muito isso. Uma grande parte da liderança que
gera discípulo não para Cristo, mas para si. E quando chega um momento oportuno, alguém tem um ministério, eles pisam, eles não geram para crescimento, mas geram por ego, para numeração, para apenas egocentrismo humano. E quando este quer desenvolver um ministério, ainda que seja em outra denominação, não lhe dá cartas plausíveis, não abre mão para os tais, e ainda o camarada sai disciplinado quando vai para outra. Aí eu pergunto, essa geração de discípulo, para quem foi? Foi para Cristo? Não. Foi para o próprio pastor, ministro, que está à frente destas denominações. O teor aqui, eu sei que não é, a gente não está batendo em ninguém, até porque nós não estamos citando nome de nenhuma denominação sequer. Agora, se a carapuça serve a alguns, que eu sei que serve a muitos, a maior parte, mas é uma realidade. E por ser realidade, a gente não pode deixar de falar. Muito boa a pergunta do professor Cídio. Como estamos formando os discípulos? Aí eu pergunto, para quem estamos formando? Para que propósito? Jesus formou discípulo para promover o crescimento espiritual. Discípulo para gerar discípulo. Discípulo gerando discípulo. Obreiro gerando obreiro. Mas obreiro hoje só gera obreiro quando é filho. Sacerdote é sacerdote, eu tenho que passar para o meu filho. Meu filho às vezes não dá nem para cantar, mas eu tenho que colocar ele para ser sacerdote, porque eu sou o sacerdote. Então assim, eu estou criando discípulos ou estou fazendo discípulo para mim próprio? É para Cristo ou é para mim? Esse é um dos motivos de a igreja muitas vezes não ter um crescimento verdadeiramente sadio, porque as pessoas estão, na verdade, formando seguidores para si. E muitas vezes essas pessoas são até presas desse tipo de sistema existente. E o apóstolo Paulo, ele até, quando escreveu aos Colossenses, ele até fala no capítulo 2, versículo 8, que os irmãos ali em Colossos, eles tivessem cuidado com aqueles que os queriam fazer eles de presa, segundo as filosofias de vã sutileza, segundo a tradição de homens, e segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Ou seja, se eles fossem formados dessa forma, eles não estariam tendo um crescimento genuinamente saudável. Não estariam sendo pessoas libertas em Jesus Cristo, mas estariam simplesmente sendo presas de homens sutis e com propósitos, muitas vezes, fora da vontade de Deus. Ô, meu nobre companheiro, eu sei que passou disso aqui, mas eu não falei. A gente conhece o verdadeiro discípulo pelas suas características do qual ele é formado. A gente vai conhecer um discípulo, se ele é formado para Cristo ou para homem, pelas suas características também. A gente pode falar assim, de forma bem rasa. Quais são as características de um discípulo de Cristo e não do homem? Um discípulo de Cristo, ele não creu na doutrina do homem, mas ele creu na doutrina de Cristo. Um discípulo de Cristo, ele passou pela experiência do novo nascimento. Não o novo nascimento passou pela sua experiência. Um discípulo de Cristo, ele renunciou a si mesmo e tomou a cruz. Ele vive uma vida de renúncia. A vida dele é de renúncia. É dele, não é as pessoas, é dele. Ele vive uma vida de sacrifício. Dedica-se à vida disciplinada. Ele é aprendiz de Cristo.
Porque tem muita gente que foram formados e quando um líder maior, ainda que errado, venha dar uma palavra a ele, ainda que errado, ele acata. Eu tenho isso como experiência viva. De uma palavra, de um camarada que escutou, disse assim, não, mas eu tenho que obedecer porque está acima de mim. Eu digo, não, eu só obedeço até um certo limite. Passou, feriu os princípios basilares bíblicos, este tal não merece o meu respeito. Então, esse discípulo que disse assim, que não, que obedeceria mesmo que o outro estando errado, ele não é discípulo de Cristo, ao meu ver. Ele é discípulo daquele cidadão. Mas como eu não sou discípulo do cidadão, sou discípulo de Cristo, a minha base é Cristo, eu honro o meu pastor, obedeço o meu ministério, estou debaixo de uma bênção, de uma visão profética, porém, tudo tem limitação. Tudo tem coerência. Então, a lição que estudamos hoje fala sobre a urgência deste discipulado. Olha que nós estamos em uma era muito desenvolvida, mas temos essa grande urgência deste discipulado. Que Deus levante professores, ensinadores, discipuladores de verdade, que venha impactar, mudar as vidas, trazer discípulo, não para o seu bel prazer, mas discípulos que honrem ao homem, respeite a sua liderança, mas principalmente honre ao Deus que criou todas as coisas e nos disse e nos garantiu que nós seríamos os seus seguidores. É a parte principal do Evangelho de Jesus. É a parte em que o homem é dele e ele é entronizado no homem. Meu irmão, eu quero deixar com o irmão Renato. Deus abençoe. Fica à vontade aí, meu querido. Eu vou até aqui. Eu pego o gancho aqui, irmão, da palavra de Paulo. Diz, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Hoje é assim, seja meu imitador como eu sou do pastor, como eu sou do presbítero. Seja meu imitador como eu sou. Mas Paulo diz, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Nós temos que imitar Cristo. Hoje o povo quer deixar de imitar Cristo para imitar os homens. Seja meu imitador como eu sou do pastor. Não pode ser assim, irmão. Aí tem que ser imitador de Cristo. Então, mas desde já, irmão, quero agradecer ao nosso presbítero Manassés Luiz pela cooperação que deu, pelo ensinamento que ele trouxe. Também nosso irmão Alcides, o nosso diácono Adriano, que está sempre conosco aí. Também agradeço aos irmãos que participaram. Eu quero deixar aqui também dizer aos irmãos que amanhã nós temos um curso a partir de 7 da noite com o nosso irmão Wilson. Ele vai trazer uma palavra de Deus amanhã a partir de 7 horas da noite. Esse é um horário diferente, é a partir de 7 horas. E no próximo sábado nós também temos aqui novamente a escola dominical aqui no ar, ao vivo, com o nosso irmão Vicente, lá de Pombos. Ele também vai trazer o ensinamento da palavra de Deus para nós. E desde já, irmão Manassés, eu peço ao senhor que deixe suas saudações finais. O senhor, irmão Alcides, por favor. Amém, meus irmãos. Eu quero louvar a Deus mais uma vez pela tua vida, meu Renato. Deus te abençoe, amém. Deus te honre, Deus te faça próspero, em crescimento, na graça, no conhecimento, em todas as áreas da tua vida. Que seja Deus o teu salvaguarda, o teu baluarte. Eu deixo para a meditação do Senhor, para a meditação do nobre companheiro Alcides Júnior, a todos os internautas que estão conosco acompanhando, e aqueles que ainda haverão de observar este vídeo e comungar conosco deste mesmo pensamento. Ou até aqueles que têm linhas de pensamentos diferenciados, mas é assim mesmo, é a Bíblia é o norte. Capítulo de número 54 de Isaías, versículo de número 2. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam, não as impeças. Alonga as tuas cordas,
e firma bem as tuas estacas. Eu deixo esse texto aqui como saudação para a vossa vida. Que Deus em Cristo vos abençoe. Desculpa a minha torpeza de palavras, desculpa a nossa maneira muito sutil e simples de falar, mas nós só damos aquilo que nós temos. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Irmão Cires. Também quero agradecer ao presbítero Manassés Luís, meu amigo, irmão, Renato também, nosso amigo e irmão, pela oportunidade de deixar eu invadir a live de vocês. Hoje era o dia do presbítero Manassés trazer aí esse ensino e nós acabamos invadindo aí essa live. Mas eu peço a Deus que continue abençoando a sua igreja para que nós possamos formar verdadeiros seguidores de Cristo e pessoas saudáveis, que não sejam levados por qualquer vento de doutrina. Não adianta conquistar muitas pessoas para colocar no relatório, para fazer números, e aquelas pessoas, elas rapidamente serem perdidas, mas que verdadeiramente Cristo seja formado nessas pessoas e eles possam resplandecer como a luz nesse mundo. Deus permaneça abençoando nosso irmão Renato, nosso presbítero Manassés e a todos os irmãos que estão ouvindo essa live nessa noite. Eu quero agradecer também aqui a Beth Shalom, Descartável, que esteve conosco. Também o escritório de advocacia, Lima e França, também os irmãos continuam abençoando, Deus continua abençoando os irmãos, aguardando, e eu peço a vocês até a próxima, Deus guarde, Deus guarde, e obrigado aos irmãos que participaram conosco, e como eu deixo, o Salmo 42, verso 5, para a submetização de todos. Deus abençoe, irmão, até a próxima. Bem, Valão.